Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, hoje me atrapalhei, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Fiquei na dúvida que falava primeiro, se falava Vera ou Viva, um dos dois. Viva Vera, então, pronto. Olha só, falar da reforma ministerial, o ministro Padilha disse que a reforma está indefinida, mas acabou confirmando aí 2 nomes, que pé que está isso? Pois é engraçado isso, né? A gente falou um pouquinho sobre isso ao longo da semana, que eles são ministros já praticamente designados, tratados como ministro, tratados na base como ministros, mas ninguém sabe de que pasta. O que torna a coisa, no mínimo, esdrúxula, né? Porque uma coisa é você ter aptidão para ser ministro de Portos e Aeroportos, que é uma das pastas, por exemplo, que estão aí sendo especuladas como indo para os republicanos e, portanto, para o deputado Silvio Costa Filho. Outra coisa é você ser ministro do esporte. São aptidões, expertises necessárias absolutamente diferentes. Mas o que a gente percebe desse leque tão amplo de possibilidades para contemplar esses deputados é que o que se quer é fazer política com esses cargos e não políticas públicas com essas pastas, né? E aí a gente sabe o que está na mira. Está na mira emenda, está na mira fundos que tenham capacidade de transferência também de recursos para estados e municípios, esse tipo de coisa, Bocardi. O Lula volta da África no fim de semana, vai ter as últimas conversas e aí deve fazer a reforma até terça-feira. O que está pegando é o que continuava pegando e aí, diante da resistência do PT de entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, começam a pulular novas pastas que poderiam entrar aí na reforma. E agora começaram a crescer o olho para cima da agricultura. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele é do PSD, do Gilberto Kassab, que já tem também o Ministério de Minas e Energia e o da Pesca. Então, esse tamanho do partido começou a ser aventado como uma possibilidade de perder espaços. Mas o senador, o Fávaro, Carlos Fávaro, ele é senador. Ele está sendo defendido pelo Kassab e pelos demais dirigentes do PSD para manter o posto. E o Ministério do Esporte, que não é uma pasta assim com muita grana, mas tem possibilidade de fazer política e de fazer uma política muito ali nas comunidades, junto ao eleitorado. Então também estaria nos planos do Republicanos pela possibilidade de aproximação da Igreja Universal, que é um dos principais motores do partido, e os jovens aí, principalmente nas periferias. Então, esse é o desenho atual. Lula voltando deverá ultimar essas conversas para fazer essa reforma de uma vez por todas, mas o fato é que ela vai deixar descontentes. Vai deixar descontentes no PSB, no PT e talvez no PCdoB, que também seja desalojado caso a pasta de Ciência e Tecnologia entre para contemplar alguém que perca o Ministério, como é o caso da probabilidade de acontecer com o Márcio França, que pode ter de deixar Portos e Aeroportos e aí ser realocado ou para uma pasta que viria a ser criada, a de pequenas e microempresas, ou a própria pasta de Ciência e Tecnologia, que já foi do PSB em muitos mandatos anteriores do PT. Ô Vera, mudando de assunto, a gente ontem já passou um pouco por aí, né, os votos do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, mas a polêmica vem crescendo aí desde ontem, as posições do Zanin causando controvérsia entre os progressistas, o que aumenta a pressão pela segunda indicação que o Lula vai ter para ocupar outra vaga no Supremo Tribunal Federal. Os nomes mais cotados agradam ao grupo de apoiadores mais à esquerda? Olha, Carol, eu vi uma campanha hoje o dia inteiro para resgatar o advogado-geral da União, Jorge Messias, dessa polêmica. Por quê? Ele é evangélico, né? E ele vinha fazendo a campanha dele de viabilização
para o Supremo muito por aí, com aproximação com igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, e realçando essa sua qualidade para ter ali indicações por parte dessas igrejas e se viabilizar também com esse público mais conservador. Mas os votos do Cristiano Zanin, e aí não foram só no caso da transfobia e no caso das drogas, a esquerda está elencando já 5 votos dele que demonstrariam um perfil conservador. Fizeram o Messias reimbicar a sua narrativa de campanha. E agora ele está se apresentando não mais como alguém evangélico, mas como alguém muito petista. Alguém que segurou a barra ali na época do impeachment da Dilma, que esteve na alegria e na tristeza, junto ao PT, e que vai ser progressista e vai ser de esquerda nos temas sociais, que são os temas que tendem a ganhar espaço ali no Supremo daqui para frente, porque esses temas da pauta chamada de costumes, o que tem mais para ser votado? Tem a questão do aborto, e aí ele deverá ser alguém mais conservador, mas essa questão não é consenso de que vai ter maioria do Supremo nem com a atual configuração. Mas aí o PT está defendendo muito o Messias com esse discurso de que ele vai votar a favor dos trabalhadores nas pautas trabalhistas, que vai votar a favor da demarcação de terras indígenas não seguindo o marco temporal, que ele vai ser, portanto, progressista nas pautas de direitos humanos, de direitos trabalhistas e demais direitos sociais, sem se ater aí à pauta de costumes. Então, estão tentando salvar a candidatura do Messias dessa desconfiança das alas mais progressistas que se instaurou com a indicação do Messias. Houve uma nova tentativa de reeditar uma campanha por uma mulher negra, a partir dos votos do Zanin. Só que isso não vai prosperar, pelo que eu apurei. O Lula não está querendo reabrir essa discussão e, como eu disse ontem, continua disposto a não indicar uma mulher para o lugar da Rosa. Então, ganha fôlego essa campanha petista pelo Messias e essa coisa de que essa vaga tem de ser nossa. E aí eu perguntei, mas é nossa progressista, é nossa de esquerda? Não, é nossa do PT. E aí, do outro lado, dos demais partidos do Centrão, do MDB e dos próprios ministros do Supremo, uma campanha muito grande pelo Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, que é considerado o mais preparado do ponto de vista de direito constitucional e de exercício ali da judicatura, mas que não conta com essa simpatia grande dentro do PT. Então, continuam sendo os nomes mais cotados, mas essa estreia aí muito tumultuada do Zanin fez com que a esquerda começasse uma nova campanha por um nome mais alinhado com as suas pautas, sim. Ô Vera, a gente falou aqui já sobre o STF formou maioria para rever o número de deputados por estado, né? Qual é a tendência? O que você acha que vai acontecer aí? Olha, Bocardi, um estudo do DIEESE que foi feito com base no censo do ano passado mostra que o estado que mais vai perder cadeiras, caso seja feita essa recontagem aí de cadeiras, é o Rio de Janeiro. Perderia 4 deputados, é bastante coisa. Atrás dele viriam o Rio Grande do Sul e também a Bahia, que perderiam 2 cada um. E aí alguns perderiam 1 e outros ganhariam 1. Quem mais ganha cadeiras seria o Pará, com 4, e Santa Catarina, que ganharia também 4 cadeiras, de acordo com a população do estado que cresceu. Outros estados ganhariam 1 aqui, 1 ali, e Minas Gerais, que já é grande, já é a segunda bancada, ganharia mais 2 deputados. Então não é nada que vá mudar muito o quadro, mas a gente teria uma região norte um pouquinho mais representada, porque além do Pará, o Amazonas também ganha cadeiras, e hoje é a região que tem menor número de deputados, e o Nordeste perdendo um pouquinho de peso relativo, porque Pernambuco perde um pouco, a Bahia perde mais um pouquinho, o Ceará ganha 1, e ali o Nordeste perderia umas
3 cadeiras, uma coisa mais ou menos assim. Não é grande mudança, mas sempre gera resistência. Resistência nas próprias bancadas, principalmente naquelas que perderiam espaço. Mas o Supremo está mandando fazer. Então, assim, se vocês não fizerem, o TSE vai fazer. Então, não vai dar para os deputados enrolarem só por conta dessa dificuldade de determinar a queda de espaço das suas próprias bancadas. Como os que perdem são só 7, acredito que não vão ter peso para fazer uma grande resistência. E a maior bancada continua sendo a de São Paulo, continua com 70, então não mexe. E aí, com isso, eu acho que deverá ser feito até junho de 2025, que é como determinou o Supremo Tribunal Federal. A gente não tem uma mudança dessa de configuração de espaços ali na Câmara desde 1994, portanto, desde o governo Fernando Henrique. Então, é algo, sim, importante. A gente sabe como é a disputa por cada uma dessas cadeiras, é algo intrincado, bastante renhido. Então, vai ter um certo choro de quem perde, mas o Supremo está dizendo isso. Se vocês não legislarem, a gente vai legislar via Tribunal Superior Eleitoral. Música? Vamos de música. Carol Moran já está se preparando para curtir um show eletrônico ali na sua vizinhança em Copacabana. Parada para ficar trancada em casa, Vera. Por quê? Toda uma preparação para o show do Alok. 1 milhão de pessoas no show do Alok. Não, vou ficar na minha casinha quietinha. Vai dar para ouvir de lá. A gente vai de Alok, que é o grande show do fim de semana, esse show de graça na Praia de Copacabana, um grande artista brasileiro, um nome do Brasil na música eletrônica, um nome internacionalmente famoso, grande. E é isso, vamos de Alok. Toca depois no The Town, em São Paulo, mas aí dentro do festival. Mas esse do Rio é para comemoração do aniversário do hotel, é isso? Do Copacabana Palace, sim. Está dentro do calendário de festejos dos 60 anos do Copacabana Palace. Vamos lá, então. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. Isso é demais, hein? Um palco gigantesco lá, e o metrô do Rio já informa também que para o pessoal aproveitar, as estações Siqueira Campos, Cardeal Verde e Cantagalo ficarão abertas até 1h da manhã. E a Alok lembra que o show será transmitido também pelo Globoplay Multishow e os melhores momentos na TV Globo também. Então, é para todo mundo. É o centenário, na verdade, do Copa, Vera. Não sei se é 60 anos, não. Desculpa. Tô centenário. Fazendo ele ficar mais novinho, é verdade, tá certo. 100 anos do Copa, por isso que vai ter esse showzaço aí. Fui paulista agora com esse erro, hein? Amanhã às 8 da noite. Valeu, Vera Magalhães. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Pra vocês também. Tchau, tchau. Beijo, Vera.